Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai continuar aquela série falando sobre assuntos difíceis de digerir. E o tema hoje é pornografia. Vou tentar ser rápida, né? Eu estou com pouca memória no celular. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente está falando sobre esses assuntos que muita gente não quer falar, mas que hoje são problemas que estão assolando a nossa sociedade e são problemas que eu já enfrentei, que eu já passei. E por isso que eu tô aqui para dizer para você que tem solução, existe um caminho. Enfim, o que é pornografia, né? Se a gente for pro dicionário, é que eu vou ler na íntegra o que diz o significado no dicionário de Oxford. Ele fala assim: é um material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual, né? Então, esse é um mercado, é uma indústria que movimenta bilhões, né? É um mercado hiperlucrativo, né? É um mercado que é muito explorado, que está tendo algumas mudanças, né? Na verdade, existiu uma mudança muito grande com a internet e continua existindo mudanças ainda. Mas é importante que você frise isso. Só que lá na frente a gente vai ver que esse mercado existem outros, ele é como se fosse um pano de fundo para outras coisas, né? Então, eu acredito que você já foi exposto à pornografia. A primeira vez que eu vi algo assim pornográfico, eu tinha acho que uns 6 anos de idade, né, com as amiguinhas mais velhas. Geralmente, na minha época, né, eu sou de 85, então a gente não tinha essa facilidade, esse acesso que as pessoas têm hoje. E esse é um dos pontos que eu quero falar, né, no que eu estava lendo hoje, pesquisando para trazer informações para vocês com uma base científica. Essa pornografia, ela mudou bastante, né? Então, no meu tempo, eram fotos, eram revistas, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente encontrou um arsenal de revistas, né, na casa de uma coleguinha ali que andava junto, e foi uma turma enorme para aquele lugar. Mas era uma coisa assim, uma vez perdida na vida, né? Primeiro porque tinha que ser escondida, era uma coisa ali de difícil acesso, né? E eram revistas, eram impressos, não eram como hoje. Então, uma das coisas que... deixa eu pegar aqui o nome que eu não gravei. Miguel Soriani, né? Eu já assisti um podcast com ele, assim, bem completo, bem inteiro. Vou tentar resumir os pontos que eu achei mais importante para vocês. Mas uma das coisas que eu achei importante, que ele frisou, é que existe uma diferença grande entre uma foto, né? Aquela pornografia que a gente era exposto lá nos anos 90, que inclusive esse tipo de revista você tinha que ser maior de idade para você conseguir comprar. Então existia um esforço, existia uma dificuldade para você chegar nessa informação. Hoje, a pornografia ela é digital. Se você tem um celular, ou seja, qualquer pessoa que tenha um celular, ela pode ter acesso a isso. Então, por isso que isso está se disseminando tão rápido, por isso que isso está tão intenso e por isso que cada vez mais pessoas estão ficando viciadas. Segundo o doutor Ronaldo Laranjeiras, ele está começando a receber esses casos, né, de pessoas que não conseguem largar esse vício. A especialidade dele é vícios, né, em drogas, mas ele está começando a receber esse tipo de paciente, esse tipo de cliente que está com esse problema. Né? Então, assim, não é algo futuro, não é algo que vai acontecer. Apesar da gente ter essa mudança, né, recente, não é uma coisa assim... na minha época não tinha isso, né? Hoje eu tô com 36 anos. Então, na minha geração, os adolescentes daquela época não tinham essa facilidade.
né? Mas apesar de ser recente, já existe um problema referente a esse abuso desse uso dessa pornografia. Então, o Miguel Soriani, ele fala que é diferente por quê? Porque quando você tem um esforço, você precisa ir atrás e você tem acesso a uma pornografia ali, que é uma foto, por exemplo, é um estímulo menor do que quando você tem acesso fácil. Então você tá com o seu celular, você abre o celular, você acessa ali em 1 minuto, você já tem acesso a um material que não é um material morto, digamos, entendeu? É algo vivo, é um vídeo, é ativo. Existem edições, existe uma indústria que trabalha para estimular cada vez mais isso. Então é totalmente diferente você ter acesso a uma revista, uma foto, né? De uma pessoa, sei lá, sem roupa, e você ter acesso a um vídeo, né? Então, isso me remete a uma informação que eu aprendi com a Leiliane Rocha, já falei sobre ela aqui, quando a gente falou sobre abuso infantil, que ela diz que a exposição de uma criança, né? E aí, criança, o que é uma criança? Criança até 12 anos. A exposição de uma criança, dependendo do conteúdo e dependendo da idade da criança, a pornografia, ela tem o mesmo efeito no psicológico da criança o mesmo efeito do abuso infantil, né, do abuso sexual infantil. Então isso é muito grave, gente. Por quê? Porque esse acesso está muito fácil, né? Já existe, lógico, aplicativos, existem ferramentas que você pode usar para você bloquear isso, mas infelizmente nem todos os pais estão atentos a esse risco, nem todos os pais percebem esse risco, né? E às vezes você está dando uma educação para o seu filho, você sabe que você tem esse cuidado, só que quando ele vai para a escola, quando ele começa a conviver com outros coleguinhas, ele pode ter acesso a isso. Ontem mesmo, uma conversa com uma mãe, ela trouxe essa informação de que uma criança teve acesso a esse assunto, né, esse tema, através de outra coleguinha, né? Então, assim, se a criança tem um celular na mão, ela está exposta. Então, não é uma coisa difícil. E outro dado que o Miguel trouxe no podcast foi que hoje no Brasil, a média de idade que as pessoas começam a acessar a pornografia é 8 anos de idade. Ou seja, na infância esse acesso já está acontecendo. Então olha o perigo disso, gente. E eu falo porque eu lembro quando eu comecei a pesquisar e ver essas coisas, né, começou a ver uns flashes, né, na minha mente, aí eu lembrei que realmente na minha época a gente não tinha essa facilidade. E quando a gente tinha acesso era tipo uma foto, uma revista, né, diferente de um filme. E eu lembrei que mais ou menos com uns 13 anos, acho que foi a primeira vez que eu vi um filme mesmo, assim, filme com esse foco. E eu lembro que isso ficou na minha mente, assim, tipo um chiclete, grudou na mente realmente por vários anos, né? Então, assim, é realmente uma coisa que marca, né? Uma coisa que fica, uma coisa que é como se você tivesse aquela experiência, né? E já existem muitas pesquisas, né? A neurociência, ela está debruçada nesse assunto, nesse tema, para entender esses malefícios. Os Estados Unidos, eles têm muitas pesquisas já em relação a isso. E uma das pesquisas que eles têm é que, na verdade, é um experimento que eles fizeram, né? Então, eles pegam 2 pessoas, uma que é viciada em pornografia e uma que não é viciada em pornografia, e colocam uma do lado da outra, expostas a uma foto ou um vídeo de uma mulher, geralmente, né, a maioria é homem, mas a gente sabe que hoje, com essa questão de direitos iguais, né, dessa liberdade,
né, da mulher, está muito igual, né? Não está igual ainda, mas o número maior ainda é do homem, mas a mulher está começando a se equiparar. Um dos experimentos, quando você expunha uma mulher, né, ou com uma roupa mais sensual, ou dançando sensualmente, a pessoa que é viciada, ela já ativa, né, no cérebro como se fosse um gatilho, né, como se fosse ele ativa aquela área do cérebro, onde ele vai buscar, né, por aquele prazer, e a outra pessoa não tem essa área ativa, ou seja, aquilo já modificou o cérebro da pessoa, né? E isso, gente, ele vai para outras áreas, né? Então, falando um pouco agora sobre essa questão, primeiro, como é que eu entendo que eu estou viciado nisso, né? 2 pontos que o Miguel falou. Primeiro ponto, inclusive você pode fazer esse teste se você quiser. Pelo que eu estou vendo, eu vou ter que gravar dois vídeos. Tem uma história para trazer para vocês, mas aí realmente não posso deixar o vídeo muito longo, então a gente vai ter parte 2, né? Mas só para você entender. Kaliane, como é que eu sei que eu já estou viciado? Tem 2 pontos para você observar. Primeiro, você tenta parar. Então você faz um teste com você mesmo. Eu vou me desafiar e vou passar 1 mês sem ver pornografia. Nada de pornografia. Né? Quando chegar aqueles vídeos nos grupos que eu tenho, eu não vou baixar, eu não vou buscar, eu não vou procurar, né? Eu não vou pesquisar. Se você vê que você não consegue, então já existe uma tendência ao vício. Possivelmente você já está dependente disso. E o segundo ponto é quando você aumenta essa frequência. Então, você via, sei lá, 1 vez por mês. Aí você começa a ver agora 1 vez por semana. Depois você começa a ver 2 vezes por semana, né? E tem um ponto associado a essa questão da frequência, que é quando você começa a aumentar essa frequência, como é que funciona no cérebro? É mais ou menos como quando você se vicia numa droga, por exemplo, cigarro. Quem fez essa comparação com cigarro foi um neurocientista Esley Delanogari. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Então ele falou que os estudos mostram que esse vício em pornografia ele é muito semelhante ao vício ao cigarro, por exemplo. Então você fuma um cigarro, depois você fuma, sei lá, um cigarro só no fim de semana quando você começa a beber. Aí depois você começa a sentir essa vontade no meio da semana, tipo quarta-feira você já quer fumar. E isso vai evoluindo. Por quê, gente? Porque a área do cérebro que é ativada é o sistema de recompensas, certo? Então esse sistema de recompensas, ele aos poucos ele começa a ser saturado. Então um cigarro só não vai ser mais suficiente para você ter aquele mesmo prazer, aquela mesma recompensa que você teve, entendeu? É porque é muito científico. Para explicar assim para vocês, eu vou tentar simplificar para vocês entenderem, mas basicamente essa correlação é muito boa porque você consegue entender. Você antes fumava um cigarro e você já estava de boa, agora você tem que fumar 2 e depois você tem que fumar 3. Então com a pornografia acontece o mesmo mecanismo. Você via um vídeo, ok. E aí, outra coisa que começa para você ter esse mesmo prazer, para você ter essa mesma recompensa, além de você aumentar a frequência, você vai buscar diversidade. Porque essa novidade, essa coisa nova, essa coisa diferente, ativa esse sistema de recompensas. Então, a pornografia ela é um abismo, porque uma coisa vai levando a outra, você vai intensificando. E teve uma pessoa que fez um podcast falando sobre isso, não sei se você já ouviu falar nesse termo, necrofilia, né? E ela faz uma denúncia que na verdade ela já tinha feito, ela fala sobre isso, é a Nina Maluf, não sei se você já ouviu falar sobre ela, onde existem pessoas que pagam para ter vídeos onde as pessoas fazem cenas, né,
de sexo explícito com defuntos, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar, se você quiser pesquisar mais sobre isso, farra no IML, festa no IML. Né? Não necessariamente, mas o que ela falou foi isso. Então, você começa a se afundar, se aprofundar. Então, uma cena comum passa a não ter mais tanto efeito. Então, você começa a querer coisas diferentes. E a indústria sabe disso. E ela trabalha nisso. E hoje você tem uma infinidade, um número ilimitado, né, de diversificação para você atingir esse seu objetivo. A indústria sabe disso, ela sabe que satura, então ela está sempre buscando inovar. Uma das coisas que esse neurocientista Wesley falou foi exatamente isso, que a indústria sabe disso, né, e ela fica trazendo exatamente cada vez vídeos mais escrotos, mais fortes, mais intensos, né, e a cada cena dessa, né, impactante, que te traz essa recompensa forte, a cada impacto maior, a vida real, ou seja, ter uma relação sexual com uma pessoa comum, passa a ser uma coisa sem graça. Então, olha o efeito disso, gente. Então, a ciência hoje já comprova que esse excesso de pornografia, ele traz um prejuízo no seu cérebro. Então você começa a achar as coisas da vida real sem graça. E isso começa a sair não só da área sexual e começa a ir para outras áreas. Então a pessoa, ela não consegue mais ter esse sistema de recompensa ativado com outras coisas. Por exemplo, quando a gente come uma pizza, a gente também tem esse sistema de recompensa ativado. Só que as outras coisas, elas passam a ter menos graça, elas passam a ter menos sabor, digamos. E a pessoa começa a ficar dependente disso, né? Então isso é uma coisa real, isso é uma coisa que já acontece. Faz esse teste. Se você não consegue ficar em abstinência disso, então isso é um sinal de que você já está com problemas em relação à pornografia. Se você tem aumentado a tua intensidade, então você viu um vídeo por mês, agora você tem que ver vídeo toda semana e daqui a pouco você está tendo que ver vídeo todo dia, é outro ponto de que você já está escravo disso, né? Isso realmente é uma escravidão, né? Existem estudos que fazem essa correlação, né? O cigarro é algo que é muito similar, mas também existem estudos mostrando, comparando isso, por exemplo, com o uso da cocaína, né? Apesar de a cocaína ter um estímulo muito maior, mas o efeito, o mecanismo no cérebro é o mesmo, né? Então eu recomendo que você faça esse teste, que você reflita sobre isso, que você fuja disso, né? Eu acho que hoje é inevitável você não se expor a isso, porque cada vez mais a mídia em geral e as pessoas em geral, elas se expõem já de forma pornográfica. Então, inclusive isso foi uma das coisas que o Dr. Ronaldo Laranjeira citou. No caso da dependência de pornografia, existe uma dificuldade maior de você ficar em abstinência. Por quê? Porque o acesso é muito fácil. Se você tem acesso ao seu celular, você já pode acessar. É diferente, por exemplo, se você é viciado em álcool ou em outra droga, você tem que ir num bar para fazer a compra. Existe um esforço, existe uma ação que você tem que fazer. E a pornografia não, você está com acesso muito fácil, né? Outro dano que traz, né? Além de você ver as outras coisas do mundo real ficarem sem graça, como a relação sexual ficar sem graça, você começa a perder essa relação com o outro. Você começa a perder empatia pelo outro. Você começa a enxergar o outro como um parque de diversão ou como um objeto, onde você vai ter o seu prazer ali, e aí começam essas relações vazias, essas relações líquidas, né? Existem já inclusive livros falando sobre isso. Isso não é uma coisa futura, gente, isso é uma coisa que já está acontecendo, né? E é um problema grave.
Eu vou ficar por aqui, vou deixar os nomes aqui na descrição, né, dessas pessoas que eu falei. Se isso é um problema para você, procure ajuda, não se envergonhe. E tem um fator também, principalmente para você que é cristão, né, que é o fator espiritual, né? Então, quando você está mergulhado e afundado nisso, com certeza você está bem longe da casa do Pai, né? Eu recomendo que você reflita na palavra lá em Mateus 5:27, né? A palavra diz assim, é Jesus falando. Ele estava falando sobre adultério, trazendo à luz a palavra, né, que está lá em Êxodo, mas ele fala, eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, né? Então Jesus ele está mostrando que se você olha de forma impura, de forma intencionalmente má, com desejos para outra pessoa, você já está adulterando, ou seja, você já está cometendo um pecado, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Eu aprendi com o neurocientista Pedro Calabres que a gente não tem domínio sobre o que a gente vai sentir, né? Então, de repente você olhou para alguém e você sentiu aquilo, mas você tem total domínio de como você vai administrar isso. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse pensamento? O que você vai fazer diante disso, né? Então, faz esse teste. Vamos ter parte 2. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha contribuído, que você possa se olhar, se enxergar, e isso é uma das formas, né, de começar esse tratamento. O Miguel Soriani falou sobre isso. O primeiro passo é você reconhecer, né, é como você tratar uma compulsão. Então, o primeiro passo, você reconhece que você tem um problema, e depois você vai investigar e olhar para dentro de você. O que me faz buscar isso? Que vazio é esse que está me levando a isso? Será que eu estou com dificuldade de me relacionar? Por que eu estou me fechando? Por que eu estou buscando essa recompensa imediata? Né? Vamos refletir, vamos mudar. E em Jesus é tudo muito mais fácil, gente. Se você tem Jesus, Ele te fortalece.